Ótimo. Bom, boa noite a todos os presentes, sejam muito bem-vindos a mais esse webinar do Sabin. Meu nome é Ronan, eu sou radiologista e gestor médico do Grupo Sabin em Uberaba. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. O tema de hoje é um tema muito relevante. Nós vamos estar tratando sobre o Covid-19. Então, o Dr. Alexandre vai estar apresentando os achados de imagem do tórax na infecção pelo Covid-19. As perguntas são muito bem-vindas durante na apresentação. Vocês podem usar esse botão embaixo que está Q&A, Question and Answers, né? Que aí a gente vai anotando e vai filtrando as perguntas para no final da apresentação o Dr. Alexandre respondê-las, né? E a gente tentar coordenar isso de uma forma mais dinâmica para todo mundo. Então, é um prazer convidar o colega, o professor Dr. Alexandre Mansano, que é professor do Colégio Brasileiro de Radiologia, radiologista torácico com larga experiência e conhecido no Brasil inteiro, né? E gestor médico do SEIPIN e do RA, Radiologia, tá? Então, Alexandre, a plateia é toda sua, seja muito bem-vindo e uma excelente apresentação. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar o Ronan pela iniciativa de começar esses webinários sobre diagnóstico por imagem. Dizer que é uma honra muito grande ter o Ronan aqui comigo, porque o pai dele foi meu professor em Uberaba de radiologia, né? Dr. Vandir, saudoso Dr. Vandir. Então, uma honra muito grande, Ronan, estar participando com você desse webinar. E a gente vai discutir com vocês agora os aspectos da radiologia torácica que envolvem essa infecção por Covid. Então, acho que todo mundo está vendo minha tela, tá ok? Tá ok, Ronan? Perfeito, Alexandre. Ok, então vamos começar, olha, então, sobre os achados por imagem no tórax na Covid-19. Então, primeiramente, a gente tem que saber que até 30% dos pacientes que tenham Covid-19 podem apresentar uma tomografia de tórax negativa, especialmente nas fases iniciais da doença, nos primeiros 2, 3 dias de doença. Atualmente, a tomografia computadorizada não é indicada para rastreamento desses pacientes com Covid-19, sendo essas recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Norte-Americana de Radiologia e de outras sociedades importantes, que nesse momento, então, nós não devemos utilizar a tomografia computadorizada do tórax para diagnóstico e rastreamento dos pacientes com suspeita de Covid. No entanto, a tomografia computadorizada vai ter um papel muito importante em algumas situações especiais que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Dois aspectos importantes que a gente já tem que ter, dois conceitos fundamentais que a gente já tem que ter nesse primeiro momento. Primeiro, a tomografia computadorizada normal não exclui o diagnóstico de COVID. Como nós já vimos, até 30% dos pacientes podem ter tomografia computadorizada negativa. E o segundo conceito importante é que uma tomografia computadorizada alterada não confirma o diagnóstico de COVID. Por que isso? Porque existem diagnósticos diferenciais a serem considerados e a tomografia ela depende de uma avaliação pré-teste, ou seja, quanto maior a probabilidade pré-teste da tomografia, melhor vai ser o resultado que ela vai dar. Então, esses dois conceitos iniciais a gente tem que ter em mente. O diagnóstico da Covid-19, hoje, como nós sabemos, ela é feita baseada em informações clínico-epidemiológicas, no PCR de suave nasal, de orofaringe, eventualmente por sorologia, e a tomografia computadorizada de alta resolução do tórax, ela funciona como método auxiliar. E aí nós podemos ter dois grupos de pacientes. Os pacientes assintomáticos, onde a tomografia computadorizada não vai ser indicada, e nos pacientes sintomáticos, nós podemos dividi-los em três grupos. Aqueles com sintomas leves, moderados e graves, e aí dentro desses grupos específicos, a tomografia vai ter algum papel no diagnóstico e no acompanhamento desses pacientes. Então, nos pacientes sintomáticos, quando que nós vamos usar a tomografia computadorizada de tórax? Primeiro, quando existe um fator de risco para a progressão da doença. Por exemplo, nós estamos diante de um paciente diabético, de um paciente hipertenso, de um paciente com doença renal crônica, e um paciente idoso, acima de 60 anos, e há um risco maior de progressão dessa doença. Então, a tomografia pode ser útil no acompanhamento desses pacientes. Quando há uma piora do quadro respiratório, aquele paciente que vem evoluindo bem e, de repente, ele tem uma piora do seu quadro respiratório.
Um papel ainda contestado da tomografia, mas que também vai adquirindo uma relevância cada vez mais importante, especialmente porque é um método que está disponível praticamente em qualquer canto do país, é naquele grupo de pacientes que não tem acesso a exames laboratoriais. Então, por exemplo, o paciente não tem como fazer um exame laboratorial, seja porque ele não tem acesso ao laboratório que disponibiliza o exame, ou porque o laboratório, naquele momento, não tem os insumos para que aquele exame seja realizado, então a tomografia pode desempenhar um papel importante nesse momento, ou quando nós estamos aguardando o resultado dos exames já colhidos. Porque a gente sabe que os exames de laboratório podem levar 1 dia, 2 dias para ficarem prontos, e se a gente faz a tomografia naquele momento num paciente que tem uma probabilidade pré-teste alta e a gente encontra achados compatíveis na tomografia, esse paciente pode ser imediatamente isolado. E nesse momento de pandemia, a gente sabe que o isolamento dos indivíduos doentes ele acaba sendo fundamental na contenção da pandemia. E um outro aspecto que a tomografia também pode utilizar é quando a gente tem um paciente que faz o PCR, esse PCR é negativo, porém persiste uma forte suspeita clínica. Ou seja, o paciente, apesar de ter um PCR negativo, ele tem dados clínicos e epidemiológicos onde não é possível descartar a possibilidade de Covid-19. E aí sim, a tomografia pode desempenhar também um papel para afastar ou confirmar essa possibilidade, se esse paciente vai ser novamente reinvestigado do ponto de vista laboratorial. Então, nesse momento também, a tomografia pode ter um papel importante. Então, esse quadro aqui vai tentar resumir tudo que nós falamos. Então, os pacientes sintomáticos leves, a princípio, a tomografia computadorizada de tórax, então, não é indicada. Nos pacientes que têm um risco de progressão da doença ou naqueles que têm uma piora do quadro respiratório, a tomografia computadorizada vai ter o seu papel na monitorização e diagnóstico desses pacientes. Nos pacientes que não têm acesso a exames laboratoriais, por qualquer motivo, podemos fazer uso, então, da tomografia para tentar encontrar alguns padrões que sejam típicos da infecção por Covid e que contribuam para o diagnóstico dos pacientes. Agora, nesses pacientes que não têm acesso a exames laboratoriais, a tomografia, o resultado dela é diretamente proporcional a teste, ou seja, se esses pacientes têm uma probabilidade baixa, média ou alta de estarem infectados pelo coronavírus. Se esses pacientes têm uma probabilidade baixa de ter infecção por Covid-19 ou de ter infecção pelo SARS-CoV-2, de ter Covid-19, em geral a tomografia não vai ser utilizada. Já os pacientes que têm uma probabilidade pré-teste média clínica, uma probabilidade pré-teste clínica média ou alta, nós podemos utilizar a tomografia para diagnóstico desses pacientes, ou naqueles que têm, então, PCR negativo, mas persiste a forte suspeita clínica. Então, esse quadro aqui resume quando que a gente deve usar a tomografia computadorizada de tórax com protocolo de alta resolução. Já nos pacientes sintomáticos moderados e graves, a tomografia vai ter o seu papel, isso vai depender muito do momento que os doentes estão, da indicação clínica, se vai ser com ou sem contraste, então a tomografia pode ser indicada e desempenha um papel no acompanhamento, monitoramento e eventuais diagnósticos diferenciais para esses pacientes sintomáticos moderados e graves. Ela vai servir também para quantificação da extensão da doença, pesquisa de eventuais complicações, como, por exemplo, infecção bacteriana por cima, e propor alguns diagnósticos alternativos quando esses diagnósticos cabem do ponto de vista de imagem. Em relação à quantificação da extensão da doença, esse é um papel importante da tomografia. Nós podemos quantificar em comprometimento menor do que 25% para intrapulmonar como sendo um comprometimento leve. Se esse comprometimento se situa entre 25% e 50%, o comprometimento é moderado, e se ele se encontra em acima de 50%, esse comprometimento vai ser acentuado. Isso pode ter alguma relevância clínica. Hoje em dia, nos nossos relatórios, a gente tenta quantificar o comprometimento pulmonar entre leve, moderado e acentuado de acordo com a extensão da doença no parênquima pulmonar. Isso, atualmente, na maioria dos locais, é feita pela visualização da tomografia, é feita pelo olhômetro, embora já existam algumas ferramentas de inteligência artificial que façam isso automaticamente. Mas, na prática diária, o que a gente utiliza mesmo são reconstruções multiplanares, coronais, sagitais,
e tenta quantificar visualmente se aquela extensão, se aquele comprometimento do parênquima pulmonar ele é menor que 25, ele está aproximadamente em 25, 50, ou se ele está acima de 50%, e aí classifica isso como sendo comprometimento leve, moderado ou acentuado. Dois conceitos fundamentais. A tomografia parece, a princípio, não influenciar a evolução ou desfecho clínico, ou seja, inicialmente, a tomografia não vai predizer quais pacientes vão ter o melhor ou pior prognóstico, embora alguns trabalhos mais recentes que estão saindo agora tentem, de alguma maneira, utilizar a tomografia para esse papel, mas ainda não é um conceito que está bem enraizado na literatura. E o outro ponto importante, que nós já vimos no começo da aula, a tomografia computadorizada negativa não tem valor preditivo negativo para retirar os pacientes do isolamento. Então, se eu tenho um paciente que tem uma suspeita clínica e a tomografia dele é negativa, esse paciente não está autorizado a sair do isolamento. Outros métodos acessórios, a repetição dos exames laboratoriais, uma nova tomografia pode ser realizada, porque ela não tem valor preditivo negativo suficiente para retirar esses pacientes do isolamento. Na tomografia de tórax, na COVID-19, os principais achados vão ser opacidades em vidro fosco, opacidades reticulares, consolidações e o sinal do halo invertido. Esses padrões tomográficos, essa terminologia descritiva na tomografia de tórax parecem guardar alguma relação com a evolução temporal da doença. Então, no início da doença, a gente vai tender a ver mais opacidades em vidro fosco, e conforme essa doença vai evoluindo, nós vamos vendo as outras alterações, como, por exemplo, consolidações e o sinal do halo invertido. E um aspecto importante dessas alterações pulmonares, que está bem estabelecido já na COVID-19, é que essas alterações pulmonares tomográficas são periféricas, multifocais e basais, predominando nas bases pulmonares. Então, esse é um outro conceito importante que a gente tem. Na infecção por COVID-19, as alterações pulmonares tomográficas são periféricas, multifocais e basais. Nesse momento, eu vou abrir um pequeno parênteses para conceituar cada uma dessas alterações tomográficas, porque a gente não sabe quantas pessoas no dia a dia têm contato com tomografia de tórax ou com relatórios de tomografia de tórax, e para a gente poder depois discutir os casos de COVID-19, nós vamos utilizar essa terminologia, uma terminologia que é consagrada mundialmente, tanto pela Sociedade Fleischner quanto pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, e eu vou apresentar rapidamente para vocês, então, o que significa para o radiologista cada um desses padrões tomográficos. Então, primeiro, o vidro fosco, que vai ser a manifestação mais frequente na COVID-19. Então, essa daqui é a atenuação normal do parênquima pulmonar, e o vidro fosco seria uma elevação da densidade do parênquima pulmonar. No entanto, de permeio a essa elevação da densidade do parênquima pulmonar, eu consigo identificar as estruturas vasculares. Então, eu tenho uma elevação da densidade do parênquima pulmonar nessa topografia. No entanto, de permeio a essa elevação da densidade, eu consigo identificar estruturas vasculares. Então, quando eu tenho uma opacidade com esse padrão tomográfico, isso é chamado de vidro fosco. Já a consolidação, também acontece uma elevação da densidade do parênquima pulmonar. No entanto, de permeio à elevação dessa densidade do parênquima pulmonar, eu não consigo identificar estruturas vasculares. Então, seria uma opacidade mais densa do ponto de vista prático, que ela obscurece as estruturas vasculares. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, nós temos uma extensa área de consolidação circundada por vidro fosco, que seria essa densidade um pouco menos densa do que o processo consolidativo em si. Então, consolidação, elevação da densidade, que obscurece estruturas vasculares. Vidro fosco, elevação da densidade, mas de permeio a essa elevação, eu consigo identificar ainda estruturas vasculares. A pavimentação em mosaico é um outro termo que nós utilizamos bastante. Ela é conceituada como a associação de opacidade em vidro fosco com espessamento septal. Então, pavimentação em mosaico é vidro fosco com reticulação
forma esse rendilhado de permeio ao vidro fosco, como se fosse uma rede. Então, isso é pavimentação em mosaico. O vidro fosco com espessamento septal, que forma esse aspecto de rendilhado de permeio à opacidade em vidro fosco. Uma outra opacidade que aparece bastante, uma outra alteração tomográfica que aparece bastante nos pacientes com COVID durante a sua evolução é o chamado sinal do halo invertido. Mas para a gente entender o sinal do halo invertido, vamos entender primeiro o sinal do halo. O que seria o sinal do halo? O sinal do halo é um nódulo ou uma consolidação circundada por uma halo em vidro fosco. Então, eu tenho aqui um nódulo que ele é circundado por um halo em vidro fosco. Isso, então, é chamado de sinal do halo, que pode aparecer na COVID-19, embora não seja um dos principais padrões tomográficos. O sinal do halo invertido é exatamente o contrário. Aqui eu tenho um halo de consolidação periférico com um vidro fosco central. Então, aqui, enquanto eu tenho uma consolidação ou um nódulo central com vidro fosco periférico dando o sinal do halo, no sinal do halo invertido é exatamente o contrário. Aqui eu tenho um anel, um halo de consolidação periférico com área de vidro fosco no centro. Então, é por isso que isso é chamado sinal do halo invertido e é uma alteração que pode aparecer nos pacientes com infecção na COVID-19. Então, em virtude dessa pandemia, diversas sociedades importantes no mundo inteiro começaram a lançar recomendações que nós, médicos e radiologistas e clínicos, temos procurado seguir. Então, a Sociedade de Radiologia da América do Norte lançou, agora no começo do ano, padrões de tomografia na COVID-19, onde ela classifica essas tomografias como sendo típica, indeterminada, atípica ou negativa para a COVID. Então, numa tomografia de tórax, de acordo com os padrões tomográficos que eu encontro, eu posso classificar essa tomografia em típica para a COVID-19, indeterminada para a COVID-19, atípica ou negativa para a COVID-19. O Colégio Brasileiro de Radiologia utiliza essas recomendações feitas pela Sociedade de Radiologia da América do Norte. No entanto, com uma pequena alteração. No nosso relatório, na nossa conclusão, ao invés de usar os padrões típico, indeterminado, atípico e negativo para infecção por COVID-19, nós vamos utilizar os termos achados compatíveis com processo infeccioso de etiologia viral. E esse vai ser o típico. Achados indeterminados para processo infeccioso de etiologia viral. Esse, obviamente, vai ser o padrão indeterminado. E achados atípicos para processo infeccioso de etiologia viral e achados negativos para processo infeccioso de etiologia viral. Então, na nossa impressão diagnóstica, na nossa conclusão da tomografia desses pacientes, a gente vai classificá-los em uma dessas quatro sentenças. Os achados são compatíveis, indeterminados, atípicos ou negativos para processo infeccioso de etiologia viral. Então, o que seria o padrão típico? O que seria achados compatíveis com processo infeccioso de etiologia viral? Então, primeiro, como nós já vimos, distribuição periférica e multifocal. Segundo, teremos opacidades em vidro fosco, opacidades reticulares, consolidações e o sinal do halo invertido. Então, uma tomografia. E outra coisa importante é que nesses pacientes nós não temos comprometimento pleural, seja sobre a forma de derrame ou de pneumotórax, e não temos também linfonodomegalias. Então, na tomografia de um paciente com padrão típico, o que nós vamos encontrar é exatamente isso. Eu tenho opacidades multifocais, nesse caso, caracterizadas por áreas de vidro fosco periféricas, subpleurais. Então, vejam que eu consigo ver o vaso de permeio à elevação da densidade do parênquima pulmonar. E aqui, nesse segmento, no segmento superior do lobo inferior direito, a gente consegue ver, inclusive, uma imagem do sinal do halo invertido, onde eu tenho a consolidação periférica com a área de vidro fosco central. Então, essas opacidades multifocais, periféricas, vidro fosco, consolidações ou sinal do halo invertido é um padrão típico para processo infeccioso de etiologia viral. Claro que isso tem que ser correlacionado com dados clínicos e com dados laboratoriais para se confirmar ou afastar essa possibilidade. O que seria o padrão indeterminado ou achados indeterminados para processo infeccioso de etiologia viral? Eu vou ter as mesmas opacidades,
em vidro fosco, consolidações, também multifocais. No entanto, essas alterações tomográficas não vão ter aquela distribuição predominantemente periférica, que é o padrão típico da Covid-19, ou típica das infecções de etiologia viral. Então, também não vou ter derrame pleural ou pneumotórax e também não vou encontrar linfonodomegalias, e a tomografia desse paciente seria exatamente isso. Eu tenho opacidades em vidro fosco multifocais, no pulmão esquerdo mais tênues do que no pulmão direito. No entanto, essas opacidades em vidro fosco não são predominantemente periféricas, mas são mais centrais. Eu tenho algumas opacidades periféricas, mas não há uma predominância clara nessas alterações. Então, dessa maneira, um paciente que apresente uma tomografia computadorizada como essa, são achados indeterminados para processo infeccioso de etiologia viral, ou seja, ele não afasta a possibilidade de que esse paciente tenha Covid-19. Mas, do ponto de vista tomográfico, é um padrão determinado. Por quê? Porque ele pode ser encontrado com outros agentes etiológicos, que não só a Covid-19 ou que não só um processo infeccioso de etiologia viral. Por exemplo, uma pneumonia por micoplasma poderia ter um padrão semelhante a esse. Então, é fundamental que no padrão determinado haja uma estreita correlação clínica, uma estreita comprovação laboratorial para o diagnóstico de Covid-19. O terceiro padrão seria o chamado achados atípicos para processo infeccioso de etiologia viral, ou padrão atípico de acordo com a Sociedade de Radiologia da América do Norte. O que seria isso? Eu posso ter uma consolidação lobar, ou seja, um processo consolidativo focal, não multifocal, como é típico da COVID. Posso ter nódulos centrolobulares ramificados que inferem preenchimento de pequenas vias aéreas. É o padrão chamado pelo radiologista de padrão de árvore em brotamento, que infere disseminação canalicular de um processo infeccioso, por exemplo. Um processo broncogênico na tuberculose pode cursar com nódulos centrolobulares ramificados com esse padrão chamado de árvore em brotamento, lesões escavadas e espessamento septal central. Então, se eu encontro qualquer uma dessas alterações na tomografia dos pacientes, esses pacientes são classificados como tendo achados atípicos para processo infeccioso de etiologia viral. Então, aqui nesse caso, eu tenho um processo consolidativo unilateral, vejam que o pulmão esquerdo está preservado, associado a pequenas imagens nodulares, que a gente chama de nódulos centrolobulares ramificados, com padrão de árvore em brotamento. Lembra como se fossem os galhos de uma árvore em brotamento, por isso que esse padrão recebe esse nome. Isso traduz preenchimento de pequenas vias aéreas, ou seja, disseminação broncogênica desse processo possivelmente infeccioso que esse paciente apresenta. Então, nessa tomografia, esse paciente seria classificado como um achado atípico para processo infeccioso de etiologia viral. Ou então, esse paciente que tem uma lesão escavada de paredes espessas no segmento superior do lobo inferior direito, associado a um processo consolidativo, pequenas opacidades nodulares circunjacentes, infiltração do pulmão contralateral com nódulos e áreas de vidro fosco, mas o padrão tomográfico é classificado como atípico pela presença de calcificações, nódulos e processo consolidativo que não segue aquela distribuição clássica da Covid-19. Ou então, a tomografia, por fim, pode ser negativa para processo infeccioso de etiologia viral, o chamado exame negativo. E aí, então, relembrando que um exame tomográfico negativo não exclui a possibilidade de infecção viral em fase inicial, especialmente nos primeiros 2 dias, essa possibilidade não pode ser excluída. Então, uma tomografia de tórax absolutamente normal, a gente coloca como observação que o exame tomográfico negativo não exclui a possibilidade de infecção viral em fase inicial. E lembrando que uma tomografia de tórax normal num paciente com forte suspeita clínica, ela não tem valor preditivo negativo para retirar esse paciente suspeito do isolamento. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer é tentar consolidar esses 4 padrões tomográficos que nós temos hoje a partir de casos clínicos. Então, a história clínica vai ser sempre a mesma, não vou ficar repetindo, mas esse primeiro caso, uma paciente do sexo feminino de 39 anos, o que nós temos? Temos uma tomografia ao nível da carina, uma tomografia em região subcarinal e um corte tomográfico nos lobos inferiores. Então, nós temos, primeiro, opacidades multifocais. Opacidades multifocais
que têm uma distribuição periférica. Então, elas estão localizadas na região subpleural. E quais são as características das opacidades multifocais periféricas? Opacidades em vidro fosco. Então, tem opacidades em vidro fosco multifocais, com distribuição periférica, aqui já começa a querer formar um processo consolidativo. Então, diante de uma tomografia como essa, num paciente com uma probabilidade pré-teste alta para infecção viral, esse é um padrão típico para infecção viral, ou achados tomográficos compatíveis com processo infeccioso de etiologia viral, e o comprometimento pulmonar, nesse caso, é menor do que 25%, ou seja, o comprometimento pulmonar leve. Se eu olhar essa tomografia, eu vejo que tem muito mais parênquima preservado do que parênquima comprometido pela doença. O caso número 2, uma paciente de sexo feminino de 63 anos. Eu tenho também opacidades multifocais. Então, um corte alto ao nível da traqueia, um corte na região carinal e um corte na região dos lobos inferiores. Então, nesse caso, eu também tenho opacidades multifocais. Só que essas opacidades multifocais têm uma distribuição tanto central, uma área de vidro fosco central no lobo superior direito, áreas de vidro fosco centrais no lobo superior esquerdo, existe uma área de vidro fosco periférica com uma consolidação com nódulo central na região subpleural e mais áreas de vidro fosco com distribuição central e aqui também uma consolidação com distribuição central ou peribroncovascular. Então, apesar de eu ter aqui vidro fosco, nódulos e consolidações, eu não tenho aquele padrão clássico, típico de distribuição periférica encontrado na COVID-19. Então, nesse caso, essa seria uma tomografia indeterminada para processo infeccioso de etiologia viral. Apesar de eu ter esse padrão de lesões que podem ser encontradas na COVID-19, a sua distribuição não é típica. Então, nesse caso, ela vai ser indeterminada para o processo infeccioso de etiologia viral e essa paciente era COVID positivo. Então, nesse caso, a paciente tem que ser investigada adicionalmente para a confirmação do diagnóstico. O caso número 3, um paciente de sexo masculino, 65 anos de idade. Quando a gente bate o olho nessa tomografia, o que chama atenção? Extensas áreas de vidro fosco, difusamente distribuídas pelos pulmões, também comprometimento multifocal, há um extenso comprometimento do lobo superior direito, com alguma reticulação de permeio, então eu poderia chamar isso daqui perfeitamente de pavimentação em mosaico, então extensas áreas de pavimentação em mosaico, comprometendo os pulmões mais evidentes ou em maior concentração no pulmão direito. Também não tem aquela distribuição periférica clássica da COVID, típica da COVID, então, mais uma vez, esse seria um achado indeterminado para processo infeccioso de etiologia viral. Esse paciente também tinha o PCR positivo para a COVID, ou seja, um paciente que também tinha COVID, e nesse caso, o comprometimento pulmonar está quase que acima de 50%. Claro que a gente precisaria de todo o volume da tomografia para fazer essa análise, mas esse paciente tinha um comprometimento acentuado para pulmonar, ou seja, as alterações pulmonares compreendem ou comprometem mais do que 50% dos pulmões. Esse é um outro caso, uma paciente de sexo feminino, 44 anos. Mais uma vez, o que a gente encontra? Opacidades multifocais. Aqui no lobo superior esquerdo dessa paciente, eu tenho um halo consolidativo com vidro fosco central. Então, sinal do halo invertido. Tenho também algumas áreas discretas de vidro fosco no pulmão direito e áreas multifocais de vidro fosco, aqui novamente formando quase o sinal do halo invertido no pulmão esquerdo. Distribuição dessas lesões predominantemente periféricas. Então, se eu tenho essas alterações predominantemente periféricas, esses seriam achados compatíveis com o processo infeccioso de etiologia viral, um paciente com diagnóstico laboratorial de COVID e comprometimento pulmonar menor do que 25%. Então, começa a ficar repetitivo, mas é exatamente isso que a gente encontra quando a gente está no hospital vendo pacientes de COVID. É um processo realmente repetitivo e o importante agora é a gente fixar esses conceitos. Nesse outro caso, um paciente de sexo feminino, 36 anos. Eu tenho também opacidades multifocais, só que aqui predomina um processo consolidativo. Há uma elevação da densidade do parênquima pulmonar que obscurece estruturas vasculares. Eu tenho algumas áreas de vidro fosco, mas o padrão predominante é um padrão consolidativo. Eu tenho lesões tanto centrais quanto periféricas.
quanto periféricas. Então, não seria um padrão típico encontrado na COVID. Então, esse seria um padrão indeterminado para a pneumonia viral. No entanto, esse caso é um caso de arquivo, é um caso lá de 2009, e esse paciente tinha confirmação de infecção por H1N1. Então, vejam que esses padrões tomográficos nas infecções virais podem eventualmente se sobrepor. Então, aqui eu tenho um processo consolidativo multifocal comprometendo tanto a região central quanto periférica. É um caso antigo, 2009. A gente nem sabia que estaria vivendo essa loucura da pandemia em 2020, e essa era uma pneumonia por H1N1. Já nesse outro caso, agora um paciente de sexo masculino de 55 anos, novamente, opacidades subpleurais multifocais, com vidro fosco, com processo consolidativo, alguns broncogramas aéreos, comprometimento bilateral e distribuição periférica nas regiões subpleurais, comprometendo talvez menos do que 25% do parênquima pulmonar. Então, um padrão típico ou compatível com pneumonia viral. Esse, um caso agora dessa pandemia, e a possibilidade diagnóstica é que isso seja devido ao Covid-19. Agora, não se afasta a possibilidade de H1N1. Nesse caso, obviamente, o paciente tem a confirmação laboratorial de infecção por Covid-19 ou Covid-19 ou infecção pelo SARS-CoV-2. Esse outro caso, paciente de sexo feminino, 37 anos. Novamente, opacidades multifocais, com distribuição predominantemente periférica. Tem uma coisinha central? Tenho, mas a distribuição central não é predominante. O que predomina aqui são áreas de vidro fosco, algumas consolidações predominantemente periféricas, inclusive aqui nessa região subpleural do lobo inferior direito, formando o chamado sinal do halo invertido. Então, um padrão que seria compatível com pneumonia viral, no entanto, esse caso é de 2016. Então, não havia ainda a pandemia pelo SARS-CoV-2. Então, essa também era uma pneumonia por H1N1. Então, para mostrar para vocês que essas pneumonias virais podem eventualmente se sobrepor. O caso 8, uma paciente de sexo feminino, 77 anos, e qual o padrão tomográfico que eu tenho? Vidro fosco com um rendilhado de permeio, com espessamento septal de permeio. Então, o padrão tomográfico predominante é o de pavimentação em mosaico. Há uma clara predominância periférica dessas alterações, uma clara predominância periférica dessas alterações, já com alguma reticulação. Então, seria, num contexto clínico apropriado, um padrão compatível com pneumonia viral. É um caso agora de 2020, isso foi confirmado como sendo Covid-19. Então, há uma superposição. Então, quando eu olho essas 4 tomografias, quando a gente bate o olho nessas 4 tomografias, no contexto atual que nós estamos vivendo, isso é compatível com pneumonia viral. No entanto, os 2 primeiros casos foram pneumonias por H1N1, casos antigos de arquivo, e os 2 casos de baixo, pneumonia pelo SARS-CoV-2, pacientes com Covid-19. Esse paciente, sexo masculino, 60 anos, a infecção respiratória vai para a tomografia computadorizada, enquanto aguarda o resultado do exame laboratorial, e o que a gente tem é, primeiro, um comprometimento unilateral. O pulmão esquerdo, tanto quanto nós vemos, está preservado. Isso já não é comum numa pneumonia viral. E esse comprometimento unilateral ele é caracterizado por consolidações com broncogramas aéreos associada a pequenos nódulos. Então, existem pequenos nódulos, alguns com sinal do halo, outros com imagem de brotamento, como a gente pode observar aqui nessa região. Vejam que existem tênues opacidades nodulares ramificadas que adquirem aquele aspecto de brotamento, traduzindo disseminação broncogênica. Então, se eu tenho nódulos centrolobulares e processo consolidativo lobar, isso seria atípico, e unilateralidade, isso seria atípico para a infecção viral. Então, é um padrão atípico para a pneumonia viral. A gente tem que pensar em outras etiologias, como, por exemplo, uma broncopneumonia bacteriana para esse paciente, com disseminação broncogênica, comprometimento unilateral. Então, diante desse quadro, desse caso, ou desse quadro tomográfico, o relatório final ficaria como sendo um padrão atípico para a pneumonia viral. Outros agentes etiológicos, infecciosos ou não infecciosos, podem apresentar manifestações tomográficas semelhantes. Nesse caso, como era um quadro clínico de tosse, febre, queda de estado geral, é fundamental a correlação clínica nessa situação, e isso é classificado como sendo um processo broncopneumônico, possivelmente de etiologia bacteriana. Então, o que seria atípico para a infecção viral? Primeiro,
unilateralidade, presença de consolidação lobar, nodos centrolobulares ramificados, escavações ou espessamento septal central. Então, encontrou isso é atípico para a pneumonia viral. O caso número 10, uma paciente de sexo feminino, 55 anos, também com quadro de infecção respiratória, que apresenta uma tomografia computadorizada absolutamente normal. Então, achados tomográficos negativos para a pneumonia viral, lembrando que exame tomográfico negativo não exclui a possibilidade de pneumonia ou infecção viral em fase inicial, e isso não tem valor preditivo negativo suficiente para retirar esse paciente do isolamento. E no final, esse paciente tinha IgM positivo para a Covid-19. Era um funcionário da Secretaria de Saúde aqui de Brasília. A Secretaria de Saúde tem feito testes em todos os seus funcionários a cada 15 dias, ou pelo menos na maioria dos seus funcionários a cada 15 dias, e esse paciente tinha IgM positivo para a Covid-19, fez a tomografia computadorizada e a tomografia era absolutamente normal. Outro aspecto que tem surgido bastante nessa pandemia da Covid-19 são os chamados fenômenos tromboembólicos. E existem fatores de risco nesses pacientes para isso, tanto relacionados à internação, mobilidade, terapia intensiva, ventilação mecânica, obesidade, como fatores intrínsecos relacionados ao próprio vírus. E nessas situações, nós podemos ter tanto a trombose venosa profunda, com migração de trombos para o sistema arterial pulmonar, quanto comprometimento local da microvasculatura pulmonar com desencadeamento de fenômenos embólicos ou trombóticos, né? Trombóticos locais. Então, aqui uma angiotomografia de tórax, a gente vê vários ramos da artéria pulmonar preenchidos pelo contraste, então isso aqui é o contraste, vários ramos arteriais pulmonares preenchidos pelo contraste, e nessa topografia a gente tem uma falha de enchimento, traduzindo então um tromboembolismo pulmonar. Então, uma falha de enchimento nesse ramo arterial pulmonar à direita, traduzindo um fenômeno tromboembólico. E quando que a gente deve fazer essa angiotomografia? Claro que isso é uma coisa fundamentalmente clínica, mas a Covid-19 por si só, ela eleva o dedímero, que é um marcador para embolia pulmonar. Quando o dedímero é negativo, a gente praticamente exclui a possibilidade de embolia pulmonar. Quando ele é positivo, a gente não pode excluir e métodos adicionais têm que ser utilizados, como a angiotomografia, para se afastar ou confirmar essa possibilidade. Então, a Covid-19 já é uma elevação do dedímero. Só que se esse dedímero começa a subir durante a internação ou durante o acompanhamento desses pacientes, associado a uma piora do padrão respiratório, esses pacientes, então, devem ir para a angiotomografia para se confirmar ou afastar a possibilidade de fenômenos tromboembólicos relacionados à Covid-19. Esse é um trabalho que foi publicado agora, em 23 de abril, mostrando que eles pegaram pacientes de Estrasburgo, na França, não eram muitos pacientes, eu não me lembro o número exato, mas 30% dos pacientes com Covid-19 tinham TEP, tinham fenômenos tromboembólicos, sendo que 75% desses pacientes estavam hospitalizados. Então, nós tínhamos ainda 25% dos pacientes com Covid-19 que estavam em acompanhamento ambulatorial. E o corte para positividade foi um dedímero acima de 2.660. Então, enquanto nós tínhamos o dedímero acima de 2.660, isso tinha um valor preditivo positivo para embolia pulmonar, e esses pacientes, então, eram angiotomografados. Observe aqui a artéria pulmonar cheia de contraste, com uma extensa falha de enchimento, comprometendo a artéria pulmonar esquerda e falhas de enchimento também na artéria pulmonar direita, traduzindo a embolia pulmonar num paciente com Covid-19. Então, esse trabalho tentou correlacionar o nível de dedímeros com a probabilidade dos pacientes terem fenômenos tromboembólicos, e quando esse dedímero ultrapassa 2.660, de acordo com esse trabalho, ele tem um valor preditivo positivo para fenômenos tromboembólicos nos pacientes com Covid-19. Então, aqui olhando essas 4 tomografias, a gente já discutiu que existem diagnósticos diferenciais a serem considerados do ponto de vista tomográfico num paciente com Covid-19, e se nós olharmos essas 4 tomografias sem informação clínica nenhuma, nós estamos diante de 4 pacientes diferentes com padrão de tomografia típico para Covid-19, ou achados tomográficos típicos para pneumonia de etiologia viral. Todas as opacidades são periféricas, caracterizadas por vidro fosco, reticulação, processo consolidativo,
com distribuição periférica. Não há praticamente quase nada de distribuição central, então as 4 tomografias seriam um padrão típico para a Covid-19. Por isso que é fundamental a probabilidade clínica desse paciente ter Covid-19 para ser encaminhado para a tomografia computadorizada, porque existem diversos diagnósticos diferenciais para serem considerados. E se a gente pegar essas 4 tomografias, esse primeiro paciente tinha uma doença múltipla do tecido conjuntivo, com comprometimento intersticial pulmonar relacionada a essa colagenose. Ele tinha um padrão tomográfico conhecido como pneumonia intersticial não específica. E esse outro paciente tinha uma pneumonia em organização de etiologia não infecciosa, muito semelhante ao que a gente encontra na Covid-19. Este outro paciente usava nitrofurantoína e acabou desenvolvendo uma toxicidade pulmonar à nitrofurantoína com aparecimento dessas consolidações subpleurais periféricas, né, que lembram, e basais, que tem tudo, preenche todos os critérios com padrão típico para a COVID, e esse último paciente era o que tinha, então, a Covid-19. Então, vejam que é fundamental a correlação clínica laboratorial, eventualmente epidemiológica, embora que falar epidemiologia no curso dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje fica muito difícil, mas é só para a gente entender que existem diagnósticos diferenciais do ponto de vista tomográfico. Então, é fundamental que nós tenhamos informações clínicas nas solicitações médicas para que a gente possa fazer o diagnóstico específico de cada etiologia. Então, fundamental, probabilidade pré-teste, a correlação com dados clínicos e epidemiológicos e a confirmação laboratorial por PCR, que é o padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19. Uma coisa que vem acontecendo também bastante, veja essa paciente, 56 anos, sexo feminino, dor abdominal e febre. O Ronan vai falar alguns minutinhos depois sobre algumas manifestações clínicas na tomografia de abdômen, no abdômen na infecção por Covid, mas essa paciente tinha um quadro de dor abdominal e febre e a tomografia de abdômen dela era absolutamente normal, não havia nenhuma alteração. No entanto, quando a gente olhava aqui as bases pulmonares na janela de mediastino, pareciam que haviam algumas opacidades em regiões subpleurais. Então, na janela de mediastino, que é a janela que a gente estuda, a janela de abdômen, a janela de partes moles, que a gente estuda tomografia de abdômen, nas bases pulmonares haviam algumas alterações periféricas. Aí a gente coloca a janela de pulmão, nós encontramos, então, áreas de consolidativas subpleurais associadas a vidro fosco. Então, a partir desse momento, mesmo que a paciente não tenha quadro clínico estabelecido, há uma suspeita radiológica para a Covid-19, isso tem que ser informado no relatório médico e esse paciente tem que ser adequadamente investigado. Então, o achado dessas alterações pulmonares basais, periféricas, em uma tomografia de abdômen, levam a uma suspeita radiológica, mesmo que ainda não haja suspeita clínica, e esses pacientes têm que ser investigados, isso tem que estar no relatório do radiologista. Então, o Colégio Brasileiro de Radiologia fez algumas recomendações de como o radiologista deve proceder ao se deparar com achados incidentais nos pulmões em pacientes que fazem tomografia de abdômen. A gente destaca que, embora esses achados não sejam específicos, devem levar à suspeição de infecção por SARS-CoV-2 ou para a Covid-19, especialmente nesse período de pandemia. Isso é obrigação do radiologista, eu sempre faço isso para os residentes. Na tomografia de abdômen, é obrigatório revisar as bases pulmonares, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, e mesmo se não houver suspeita clínica de Covid-19, é responsabilidade do radiologista comunicar sua suspeita ao médico assistente para que esse paciente seja isolado e adequadamente investigado. Não se recomenda, a princípio, a realização de uma nova tomografia de tórax, para não se irradiar desnecessariamente esse paciente. Quando que essa tomografia deve ser feita? Quando há risco de progressão da doença, quando ela possa trazer o impacto na conduta clínica ou se houver piora do padrão respiratório. Aí sim a gente deve fazer uma nova tomografia para se estudar a extensão da doença, por exemplo. E nesses casos, a gente deve fazer a tomografia de tórax com baixa dose de radiação. Então essas são as recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Então, novamente, paciente sexo feminino, 46 anos, dor abdominal, havia uma suspeita de cálculo renal, não haviam cálculos renais. Na janela de mediastino, nada chamava atenção, aparentemente na janela de partes moles
as bases pulmonares estavam absolutamente normais, mas é obrigação do radiologista botar a janela de pulmão e aí a gente encontra opacidades multifocais muito tênues periféricas nas bases pulmonares. Então, levanta mais uma vez a suspeita radiológica diz que isso possa estar relacionado à Covid-19, isso tem que ir no relatório e esse paciente tem que ser isolado e investigado do ponto de vista laboratorial. Não há necessidade de repetição dessa tomografia, de se fazer uma tomografia de tórax, a não ser naquelas situações que nós já discutimos de progressão de risco de progressão de doença ou piora do padrão respiratório. Esse outro paciente, estadiamento de neoplasia de próstata, um paciente do sexo masculino, não havia alterações relacionadas a implantes secundários, e na tomografia de tórax com janela de pulmão, a gente encontrava esse vidro fosco subpleural bilateral. Mas aqui vai da experiência do radiologista. A gente olha esse vidro fosco, ele é bem posterior, ele é bem subpleural. Tudo bem que aqui dá a impressão de se estender um pouquinho aqui para a região mais lateral do lobo inferior, mas essas alterações predominam nas regiões subpleurais posteriores e uma possibilidade é que isso possam ser opacidades decúbito dependentes. Aí, nesse momento, o paciente, o radiologista vê o exame, faz nova tomografia com cortes axiais para não se irradiar muito esse paciente em decúbito ventral e essa opacidade desaparece completamente. Então, aí vai da experiência do radiologista olhar esse exame, fazer aquisição imediata em decúbito ventral para ver se essas opacidades subpleurais posteriores bilaterais não são opacidades decúbito dependentes que podem acontecer. Então, considerações finais. Primeiro, na vigência dessa pandemia, todos nós estamos vivendo isso pela primeira vez, isso é inédito na vida de todo mundo, há uma mudança rápida de informações, condutas e recomendações. Tem até uma brincadeira que dizem o seguinte, né? Se você não está confuso nesse momento, você não está bem informado. E qual seria, então, o papel da tomografia computadorizada? Primeiro, avaliar aqueles pacientes que têm risco de progressão da doença ou piora de sintomas. Isolar os pacientes enquanto se aguarda o resultado de um exame laboratorial ou quando esse exame laboratorial não está disponível ou quando ele é negativo e persiste a suspeita clínica. Então, os achados tomográficos típicos ou indeterminados permitem o isolamento desses pacientes, dando uma resposta rápida nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a isolar os indivíduos que têm suspeita de terem Covid-19. O acompanhamento e alterações pulmonares tardias, isso ainda não está muito bem estabelecido na literatura. O que a gente tem visto é o seguinte, essas opacidades persistem por muito tempo. Então, qual seria o prazo para a gente retomografar esses pacientes? Não temos ainda essa resposta, como não temos a resposta se a Covid-19 vai desencadear algum processo fibrótico que possa levar a alterações cicatriciais no pulmão desses pacientes acometidos e possivelmente sequelares com disfunção respiratória. Ainda não temos essas respostas. Esse trabalho do Lancet, num caso isolado, um paciente com Covid-19, que tinha vidro fosco predominando aqui no pulmão esquerdo, e em 3 semanas de evolução, ele desenvolve um extenso processo fibrótico, com reticulação, distorção epidural, bronquiectasia de tração, mas isso não é a regra. E será que isso aqui vai ser persistente? Também não sabemos. Nos pacientes que têm acompanhado alterações como essas no longo prazo, isso tende a melhorar. Agora, quanto que isso vai comprometer a função do paciente, a gente ainda não sabe. E esse outro trabalho tentou classificar as alterações pulmonares de acordo com os sintomas no estágio super precoce, um estágio precoce, um estágio de rápida progressão das alterações clínicas e tomográficas, uma fase de consolidação e uma fase de recuperação 2 a 3 semanas após a sintomatologia inicial. E de acordo com cada uma dessas fases, há um predomínio de alterações tomográficas. Mas quanto disso vai ficar, a gente ainda não tem essa resposta, ou se isso vai ficar desencadeando alguma repercussão clínica e morfológica para esses pacientes. E, para finalizar, um papel importante que foi do radiologista agora, a gente sabe que a COVID tem uma mortalidade maior, especialmente nos pacientes acima de 60 anos, e será que existem algumas alterações tomográficas iniciais, na tomografia inicial, que possam predizer que esses pacientes podem ter um melhor ou um pior prognóstico? Então, esse trabalho tentou mostrar isso. O cara que é um trabalho pequeno, com 98 pacientes acima de 90 anos,
os pacientes fizeram uma tomografia de tórax no momento da internação e foram classificados em 3 grupos, de acordo com o tempo de sintomas. O grupo 1, aqueles pacientes que tinham tempo de sintomas menor do que 5 dias. O grupo 2, os pacientes que tinham sintomas entre 6 e 6 dias, 10 dias. E o grupo 3, aqueles pacientes que tinham sintomas por mais de 10 dias. As principais alterações tomográficas foram vidro fosco e consolidações. Foram numerados os lobos acometidos, a quantidade de lobos acometidos em cada um desses pacientes, e isso criou um score. E esse score, então, foi comparado nos pacientes que sobreviveram e nos pacientes que morreram nesse trabalho, tendo 98 pacientes. Então, no grupo de óbito, que foram 46 pacientes, então 46 pacientes desse grupo morreram, quais foram as informações importantes? Do ponto de vista clínico, uma clara predominância do sexo masculino. Desses 46 pacientes, 36 eram do sexo masculino e 10 do sexo feminino. Os pacientes que tinham dispneia mais intensa no momento da internação tiveram um prognóstico pior, e o que foi significante em termos de comorbidades foram aqueles pacientes que tinham doença renal crônica. As demais comorbidades, como diabetes, hipertensão, obesidade, não apresentaram diferenças estatisticamente significantes. Então, a única diferença nesse grupo específico significante em termos de comorbidade foi naqueles pacientes que tinham doença renal crônica. Do ponto de vista tomográfico, os pacientes que na tomografia inicial tinham consolidações extensas e multilobares, especialmente nos primeiros 10 dias de início dos sintomas, ou seja, os pacientes do grupo 1 e 2 tiveram um pior prognóstico. Então, achado nesse grupo de pacientes acima de 60 anos de consolidações multilobares, comprometendo mais do que 50% do parênquima pulmonar, especialmente nos primeiros 10 dias de início dos sintomas, teve um prognóstico pior. Isso foi estatisticamente significante no grupo de pacientes que foi ao óbito. Então, pessoal, a gente finaliza essa apresentação. Queria agradecer muito a vocês, dizendo que eu acho que nós temos um papel estabelecido nesse momento da tomografia computadorizada. Eu acho que os radiologistas têm que estar atentos a essas alterações pulmonares, a esses padrões que nós descrevemos, e acho que temos muito a colaborar nessa infecção por COVID, na Covid-19, nessa infecção por SARS-CoV-2, nesse momento da pandemia. Muito obrigado pela audiência de vocês. Excelente, Marcelo. Acho que a sua apresentação foi bem esclarecedora. Já acabou respondendo várias perguntas que surgiram aqui. Muito bom. Eu vou fazer algumas perguntas que foram enviadas aqui no Q&A. Se tiver mais alguma pergunta da plateia, pode ir digitando aqui que a gente vai vendo. Então, a primeira pergunta, o Cássio fez várias perguntas e ele perguntou sobre os scores de gravidade da tomografia, se você utiliza, né? Que é o CORRADS, Pode comentar um pouquinho sobre isso? A gente tem usado como score o que eu apresentei aqui nesse momento. Se o acometimento pulmonar é menor do que 25, seria entre 25 e 50 ou seria acima de 50%. E classificamos esse comprometimento em leve, moderado ou grave. O CORRADS a gente não tem utilizado. A Sociedade Brasileira de Radiologia Torácica, a gente se reuniu e a gente concluiu que, nesse momento, a gente não tem elementos suficientes para usar o CORRADS. Então, a gente tem preferido classificar esse score de gravidade de acordo com a extensão de comprometimento do parênquima, em abaixo de 25, 25 a 50 e 50%. E isso, na prática diária, tem sido feito no olho mesmo, através de reconstruções multiplanares. A gente tenta fazer, então, essa quantificação de extensão do comprometimento pulmonar. Ok, excelente. O Guilherme Costa está perguntando sobre o aspecto radiológico do pavimentação em mosaico, se ela representa um pior prognóstico. Não temos nenhum tipo de informações ainda sobre isso. O que, inclusive, até recentemente, não havia nada na tomografia que pudesse predizer que momento que o paciente teria, o que achados tomográficos poderiam predispor aquele paciente a ter um pior ou melhor prognóstico. E esse último trabalho que eu mostrei, mostrou que o que talvez tenha importância nesse grupo específico de idosos acima de 70 anos é a extensão do processo consolidativo. Em relação à pavimentação em mosaico, nós não temos nada ainda que prove que ela possa ter o melhor ou pior prognóstico. Excelente.
pescando aqui uma outra pergunta do Cássio, ele está perguntando sobre a conduta em pediatria, se ela é diferente da tomografia, indicação de tomografia ou não. Olha, eu vou ficar devendo essa resposta. Eu não trabalho com pacientes pediátricos e aqui em Brasília, especialmente nos serviços que eu trabalho, nós não tivemos nenhum paciente pediátrico que precisasse de tomografia computadorizada ou que eu soubesse que foi diagnosticado com Covid-19. Então, eu realmente vou ficar devendo essa resposta. Se você quiser, manda por e-mail, eu pesquiso e faço questão de te responder. É, porque a gente tem a ferramenta da ultrassonografia que se usa muito no Uhum. tórax de crianças, Sim. né? Que pode ser ajudar em questão do raio-x, mas a tomografia pode ser que seja indicada em casos que a criança venha a desenvolver sintoma, que é uma raridade, né? Uhum. Aí tem algumas perguntas que devem ser radiologistas, que é bem focada mesmo, né? Então, por exemplo, se o Vinícius Cavalcante está perguntando se um paciente tem os achados típicos, né, de COVID, processo infeccioso viral, mas tiver um pequeno derrame pleural bilateral, você vai classificar ainda como achados indeterminados? Olha, essa é uma Entendeu? boa pergunta. O Vinícius foi nosso residente aqui em Taguatinga, está lá na Paraíba hoje. Um abraço, Vinícius, para você. Essa é uma pergunta também sem resposta. Acho que se o derrame pleural for muito pequeno e o padrão for típico, eu classifico como típico. Se o derrame pleural for extenso, eu já vou ficar um pouco de dúvida, porque eu vou começar a ter a telectasia restritiva do parênquima, talvez não consiga classificar muito bem a distribuição das opacidades. Se for um derrame laminar, apesar disso não estar descrito, dentro de um contexto clínico, a gente não tem como afastar a possibilidade de infecção por Covid. Mas essa é a opinião minha. Na descrição, né, na descrição fala que seria indeterminado, porque você teria derrame pleural que seria um achado atípico nas pneumonias virais, né? Mas a gente sabe que um paciente internado às vezes tem sobrecarga hídrica, uma série de complicações que podem acontecer, que podem levar ao aparecimento de derrame pleural. Aí tem uma outra pergunta também interessante que a Tatiane Araújo faz nas pacientes que são pneumopatas crônicos, né? Então tem um pulmão previamente lesado por doenças crônicas, né? Uhum. E como que a gente faz essa classificação dos achados de COVID nesse paciente crônico? Então, nos pacientes com DPOC, por exemplo, enfisema ou bronquiectasias, nos poucos pacientes que eu tive contato, a gente classificou todos como indeterminados, porque a gente não vai conseguir ter aquele padrão tão bonitinho, né, de opacidades periféricas, subplorais, vidro fosco, consolidações, como já uma extensa destruição do parênquima pelo processo fisiopatológico que eles apresentam, a gente nem sempre vai conseguir caracterizar especialmente o padrão de distribuição dessas lesões. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai classificar esses pacientes como sendo indeterminados para a pneumonia viral. E claro que a correlação clínica laboratorial vai acabar sendo fundamental para o diagnóstico final. Pegando um gancho nessa sua resposta, a Carla Coelho fez uma pergunta bem interessante, que é uma dúvida que eu também tenho. Então, a gente deu o laudo como achados indeterminados, né, ou atípicos para o COVID, para a infecção viral aguda. Ele está perguntando a sua experiência, você deixa só indeterminado ou você entra com outros diagnósticos diferenciais no laudo? Então, eu sempre coloco que quando o achado é indeterminado, então o indeterminado é o seguinte, né? A Carla também foi nossa residente aqui. O achado indeterminado, ele não exclui a possibilidade de infecção viral. Ele não exclui. Então, isso tem que ser confirmado laboratorialmente, né? Então, nesse caso, quando o paciente tem um achado indeterminado, a confirmação laboratorial vai ser fundamental. Então, por exemplo, aquela história, o paciente fez o PCR, deu negativo, tem um achado tomográfico indeterminado. No entanto, persiste a forte suspeita clínica, continua a investigação laboratorial. Esse paciente não deve ser retirado do isolamento, né? Agora, o achado atípico já é um pouco diferente. No achado atípico, a gente já pode considerar, por exemplo, um processo broncopneumônico, como aquele paciente que eu apresentei, né, das consolidações multifocais com arvibrotamento, presença de escavações, aí diagnósticos alternativos podem ser considerados, mas o padrão indeterminado, esse paciente tem que ser investigado para pneumonia viral inicialmente. E muitos pacientes vão ser COVID positivo. É. Algumas perguntas você acabou respondendo, porque foram feitas no começo da aula, como a do cardiologista Pedro Brito, que perguntou que o comprometimento é sempre bilateral, você deixou bem claro que Sim. existem casos atípicos, que o segmento pode ser feito pelo raio-x simples de tórax, né?
E qual o intervalo da tomografia? Você respondeu isso também, mas fica à vontade. Aí aqui tem uma outra pergunta interessante, que junta com essa, que você pode responder junto, né? O raio-x simples, ele poderia ajudar de alguma forma? Então, o Porque raio-x nós... simples, aqui no Brasil, a gente não tem utilizado muito a radiografia simples, então essa experiência é relativamente pequena com raio-x simples. No entanto, na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem colegas que trabalham tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, eles têm usado muito raio-x no acompanhamento desses pacientes, né? Especialmente por conta de contaminação da sala de tomografia, da utilização de EPIs, cada paciente com COVID fazendo uma tomografia, toda uma equipe envolvida consome muito EPI, então isso tem sido utilizado muito o raio-x de tórax. Eu acho que o raio-x de tórax ele pode utilizar. A Sociedade Britânica de Radiologia lançou um padrão de alterações radiográficas parecido com o que a gente utiliza na tomografia, né? Um padrão que tem uma suspeita maior, uma suspeita menor. No entanto, eu não tenho experiência com esse padrão utilizando apenas a radiografia simples. Agora, para acompanhamento dos pacientes, né? O paciente vai sair de alta, a radiografia pode ser utilizada, mas a gente não tem ainda muita experiência no dia a dia, porque aqui no Brasil realmente a tomografia tomou conta e a gente tem uma experiência maior com a tomografia computadorizada. Provavelmente naquelas webinars que nós assistimos da Sociedade Europeia, quando estava no máximo do cometimento da Itália, eles estavam usando bastante e depois perceberam que a tomografia era bem mais efetiva, né? Fora a contaminação por exemplo, da questão da ultrassonografia, que nem vamos abrir muito aqui, mas que gera uma contaminação de equipamento do radiologista para um nível de informação não necessariamente muito grande. Aí Sim. tem mais 3 perguntinhas para a gente encerrar. A Tatiane Araújo fez outra pergunta. Ela perguntou se a tomografia de tórax auxiliaria na conduta clínica nos casos de trombose periférica pulmonar não embólica. Repete a pergunta para mim, porque mandaram uma pergunta para o WhatsApp aqui, eu me perdi, por favor, desculpe. Se a tomografia é Manda computadorizada. no TA que mandou no WhatsApp. Não, mas Tirando... já foi respondida, já foi respondida. Ótimo. Então tá. A tomografia de tórax auxiliaria na conduta clínica nos casos de trombose periférica pulmonar não embólica. Trombose periférica pulmonar não embólica. Então, o que ela está querendo dizer são os fenômenos trombóticos, eu estou entendendo isso, né, que estão relacionados à infecção pelo próprio vírus, né? Eu acho assim, que existe... Eu acho que seria isso que ela está perguntando. Existe um sinal, eu particularmente tenho perseguido esse sinal e não tenho encontrado, que seria a dilatação vascular de permeio à área de vidro fosco, né, que poderia estar predizendo ali alguma alteração vascular naquele momento, mas não tem comprovação ainda da literatura se essa dilatação vascular teria relação com essa microtrombose, né, periférica. Eu acho que a tomografia nesses casos vai ser importante na comparação. Então, uma piora radiológica importante, piora acompanhada de piora clínica, então talvez ela possa propor um diagnóstico diferencial. Agora, dizer se aquele paciente está tendo uma trombose, microtrombose, né, pulmonar, a tomografia não vai conseguir fazer isso nesse momento. Nós não temos resolução suficiente para atingir a microcirculatura pulmonar. Isso. Ela ficou satisfeita com essa resposta. Aí o Bruno Cheruli, deve ter sido seu residente também, pelo jeito. Não, esse aí é neuroradiologista, lá do HRT. Neuro? É. Ah, tá. Então não precisa responder, não. Pois Bom, é. não, mais uma pergunta interessante. A gente está com... Acho que você respondeu em alguns casos, daqueles 10 casos que você apresentou. PCR positivo. Aí a tomografia ainda pode ser considerada como indeterminado ou atípico? Então, porque a tomografia, nós estamos discutindo padrões tomográficos, né? Então, nos padrões tomográficos que a gente encontra, então a gente tem o típico, o indeterminado, o atípico, o negativo. Então, se o paciente tem PCR positivo, eu me preocupo muito mais em quantificar a extensão do comprometimento pulmonar, propor algum diagnóstico alternativo, se for o caso, né? Por exemplo, o paciente tem um PCR positivo, mas apareceu aqui algumas áreas de escavações periféricas. Poxa, esse cara está internado, será que ele está fazendo uma embolia séptica?
por cima de uma infecção por Covid. Então, me preocupo muito mais em quantificar a extensão pulmonar do que classificar em típico, atípico, indeterminado ou negativo, que não vai ser o caso, né? Então, acho que nos pacientes que têm diagnóstico confirmado, a tomografia vai ter esse papel de quantificar a extensão da doença e nos pacientes mais velhos, talvez predizer quais deles podem ter um pior prognóstico e que vão precisar de um acompanhamento mais de perto, com internação, por exemplo, ou mesmo que seja ambulatorial, um acompanhamento mais próximo. Bom, aqui aí tem alguns elogios da Sibeli e a Tatiana Costa, ela responde que ela já laudou alguns exames pediátricos com Covid e encontrou espessamento do feixe peribroncovascular e linfonodos mediastinais reacionais. É uma experiência pessoal dela. Bom, acho que aqui a gente respondeu todas as perguntas. Ficou uma última para a gente encerrar. Eu não tinha falado no começo porque o Cássio fez várias perguntas, eu quis dar a possibilidade de responder as outras. A última pergunta vai ser a dele. Quais achados da tomografia se correlacionam com baixa oxigenação, incluindo a hipoxemia silenciosa? Olha, essa é uma pergunta difícil e que a gente não tem resposta, mas assim, na prática, quanto maior o comprometimento pulmonar, maior vai ser a hipóxia que esses pacientes apresentam. Então, na teoria, quanto maior o comprometimento pulmonar, maior vai ser a hipóxia que esses pacientes apresentam. O que acontece na hipoxemia silenciosa ainda é um mistério, sabe? Ainda é um mistério, porque esses pacientes têm uma hipoxemia, muitas vezes sem sintomas, têm alteração tomográfica e podem descompensar subitamente. Então, é tudo ainda muito novo para nós, né? E a gente ainda não consegue fazer essa correlação muito bem. Mas, na prática, quando o paciente, mesmo que ele tenha uma hipoxemia silenciosa, se ele tem um comprometimento pulmonar moderado a grave, teoricamente, isso está contribuindo para dizer que esse paciente com hipoxemia silenciosa está tendo um comprometimento pulmonar tomográfico extenso e é um paciente que requer maiores cuidados. Eu acho que talvez seja essa a correlação que a gente possa fazer nesse momento. Uhum. Ótimo, aqui acho que a gente respondeu todas. Aí, como eu vou fazer uma pequena apresentação agora de 5 minutos, a pedido do Dr. Alexandre, e para complementar, acho que fica legal mesmo, aí se tiver alguma outra pergunta, a gente lê no final. Então, eu vou entrar aqui agora com a minha tela, vamos ver se eu não faço nenhuma besteira. Ok. Vou falar um pouquinho de barriga para vocês. Alexandre, vocês estão conseguindo ver a minha tela cheia? Entrou. Ok. Então, os dois artigos que eu usei predominantemente, tem muita coisa na literatura, muita coisa nova, né? São esses aqui, que falam sobre os achados de abdômen. Vocês veem que são coisas recentes, os dois foi basicamente com 10 dias de diferença. Esse de achados abdominais, um trabalho prospectivo, e esse do Jornal de Gastroenterologia é uma revisão, né? O Jornal de Gastroenterologia falou que os achados principais encontrados no abdômen dos pacientes são diarreia, náusea, né? Vômitos e náusea são mais frequentes em crianças, desconforto abdominal, principalmente no flanco superior direito. E em relação ao fígado, né, essa alteração dessas enzimas hepáticas, que são os mais frequentes encontrados, né? No fígado, provavelmente não se sabe se é uma lesão dos hepatócitos colangiócitos ou é uma hepatotoxicidade cruzada secundária aos medicamentos usados no COVID, né? Contra o COVID, que levam esses achados laboratoriais e está com certeza relacionado a casos mais graves quando você tem alterações laboratoriais hepáticas na infecção no COVID-19, geralmente são casos mais graves e alguns deles evoluem com barro biliar na colestase. E hepatopatas crônicos, eles tendem a pior evolução por causa da redução da imunidade. Então, as manifestações gastrointestinais podem ocorrer em até 9 a 26% da população. Lembrando que o que nós falamos aqui, essa 1 hora, principalmente eu e o Dr. Alexandre, pode se mudar, né? Porque o Covid está escrevendo a história dele nesse momento. Então, algumas informações que parecem ser certas agora, elas tendem a mudar, né? Por causa da gente estar conhecendo ainda, né? O Coronas, ele utiliza essa enzima conversora da angiotensina, como a maior parte de vocês que estão assistindo sabem, né?
para a porta de entrada e pode ser expressada em vários organismos, vários tecidos do organismo, inclusive no trato gastrointestinal. Daí dá essa infecção, esse processo infeccioso na mucosa intestinal e dá os quadros de diarreia e colites, né? A transmissão oral fecal, ela é fisiologicamente possível, já foram identificados nesses trabalhos no trabalho na revisão da jornal aqui que eu mostrei para vocês, a presença de RNA vírus em fezes, né, em pacientes com SWAB negativo, né, e eles permaneceram identificáveis até 16 dias após a sintomatologia, né? Então, ou seja, nas fezes ficam mais tempo a expressão do RNA vírus do que no SWAB que geralmente a gente faz. Porém, eu consultei um infectologista, eu não sou doido de um radiologista falar esse monte de achado aqui sem ter uma base, né? O Dr. Alexandre, que é o infectologista titular do SEIB, ele falou que achar RNA viral não é achar vírus. Então, porque tem já a CNN publicou hoje falando que tem que fechar a tampa do vaso sanitário, que pode jogar vírus para todo lado no banheiro. Então, mas só que esse artigo do Jornal de Gastroenterologia recomenda muito cuidado em procedimentos endoscópicos. Aqui na minha cidade ocorreram alguns gastros infectados durante isso. Ele me mandou esse artigo aqui que mostra como que a carga viral se expressa nos pacientes infectados. Saiu agora na Nature, né, 1º de abril, não é mentira. E vocês veem exatamente isso aqui, que eles não conseguiram, nesse artigo, isolar o RNA vírus em fezes. Porém, o número de casos deles com quadro abdominal era muito pequeno. Então, foi uma das questões limitações do estudo que eles mostraram, né? Como vocês podem ver. E aqui os achados do abdômen, aqui sim eu estou na minha praia, que é a radiologia, né? Então, do artigo do Radiology, 42 pacientes fizeram ultrassom e tomo e se aventou quais seriam os achados, né? Então, os achados que vocês podem ver é alterações na parede intestinal, desde isquemias intestinais por causa do efeito tromboembólico que a gente já conhece, que o Alexandre mostrou do TEP, né? Que pode acontecer também na parede intestinal, com evolução de pneumatose e perfuração, e também encontrar achados como, por exemplo, aqui na parte de vesícula biliar, o barro biliar. Então, vai ser intestino, como essa imagem está mostrando para vocês, e vesícula. Então, a gente tem aqui, ó, nessa imagem de tomografia corte axial com contraste, vocês estão vendo que o espessamento da alça, né, com nível fecaloide aqui, está vendo vários níveis fecaloides, vários pontos de espessamento ainda com realce. Aqui, a alça se espessando, trata-se de uma alça de jejum, porque a gente vê as válvulas coniventes, e aqui a gente não vê realce da parede, que já mostra isquemia, né? E aqui o foco de isquemia desse mesmo paciente operado. E aqui já a evolução mais tardia, com o início da pneumatose intestinal. E aqui uma imagem de vesícula biliar com barro biliar, que provavelmente tem essa relação dessa colestase que aparentemente está relacionado à hepatopatia medicamentosa. Então era isso que eu queria apresentar, que a capa também da Science, que vai sair amanhã, com novas novidades sobre o coronavírus, né? Sobre novos achados. Vou interromper a minha apresentação aqui e apareceram algumas novas perguntas. Tomara que seja para o Dr. Alexandre. Não, estão todas respondidas. Bom, diante disso, eu queria agradecer o Dr. Alexandre, né? E pela disponibilidade, agradecer toda a equipe de suporte aqui do SEIBIN aí, o Dr. Rafael Giacomo, que é o nosso diretor técnico, que apoiou desde o começo essa nossa iniciativa, o Dr. Bruno Ganem, também nosso diretor de relacionamento, e claro, a Lídia, que é a nossa CEO, que sem ela a gente não conseguiria estar aqui presente. Muito obrigado a vocês, que se mantenham saudáveis. Novos webinars virão com temas diferentes, para a gente não falar só do corona. Fiquem ligados. Essa apresentação do Dr. Alexandre, após o processamento e a devida tratativa, será disponibilizada no canal do YouTube do SEIBIN. Gostaria de agradecer também ao Ronan pela iniciativa, né, ao SEIBIN pela oportunidade de a gente estar aqui participando desse webinar. Agradecer a presença de todos e nós estamos à disposição de vocês aí para ajudá-los, não só nessa pandemia, mas nos exames de imagem, né, Ronan? A gente quer que o SEIBIN seja reconhecido não só como excelente laboratório, mas também como excelente grupo de medicina diagnóstica, também envolvendo o diagnóstico por imagem. Então, um grande abraço a todos aí. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e bem saudáveis. Muito obrigado, gente. Até logo.